Hoje eu queria falar da proposição 56 dos Elementos da Teologia, que vocês podem adquirir na Odisseus Editora, na minha tradução, com comentário e texto grego original ao lado. Essa proposição 56 reza: todo produto de causas secundárias se origina em maior grau de causas mais primárias e causais, a partir das quais também as causas secundárias foram produzidas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se uma coisa dá existência a outra, e essa outra a uma terceira, essa terceira recebe sua existência da causa original, da primeira causa, e ela recebe ela de uma maneira mais básica do que de sua causa imediata. Então, uma ilustração. Uma pessoa usa uma caneta para escrever um texto num papel, né? Então, você pode dizer que é o movimento da caneta que produz o texto, porém, essa caneta está sendo mexida pela pessoa, né? Então, na realidade, é a pessoa que está produzindo o texto. E a pessoa que está produzindo o texto num sentido mais básico que a caneta. Até porque a caneta, ela só está sendo usada como agente para transformar esse papel branco num papel com escrito em cima, por causa que essa pessoa decidiu. E esse papel só está sendo o objeto de ação da caneta por causa da ação dessa pessoa. Ou seja, a pessoa, ela não só produz, vamos dizer, os movimentos da mão, ou, vamos dizer, o que ocorre no nosso cérebro que leva a nossa mão a finalmente produzir esse movimento. Não, ela produz todo esse sistema causal, em que temos uma mão com uma caneta agindo sobre um papel, né? E isso tem uma série de... isso é um exemplo que tem seus limites, só apresento aqui para dar um gosto do que a proposição quer dizer. Agora, ela tem consequências enormes, né? Então, ela é usada, por exemplo, é uma proposição que foi formulada dessa maneira pela primeira vez por Proclo, no quinto século da nossa era, mas que depois entrou para a filosofia árabe, entrou para a filosofia de Averroes, e de Averroes chegou à filosofia de Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino diz que use isso para dizer, por exemplo, que Deus é mais responsável por você mexer o seu dedo do que você mesmo, né? E, de maneira geral, isso quer dizer que a causa última de todas as coisas, a causa primária, a origem de tudo, ele não é a origem simplesmente das melhores coisas ou das primeiras coisas, mas é a raiz comum de cada coisa, que a sua ação de dar existência não é simplesmente uma ação que se esgota na criação do primeiro efeito, que esse primeiro efeito produz o próximo, e esse produz o próximo e o próximo. Não, é uma ação que chega a toda a realidade. Isso implica que a primeira causa precisa ser causa de tudo e de cada coisa. Mas mais que isso, ele quer dizer que é uma proposição geral sobre causas. E, de maneira geral, se uma causa ela é esse tipo específico de causa, que é uma causa de dar existência, né? Então, que responde a por que essa coisa existe e não é nada. Não é porque essa coisa está fazendo o que ela está fazendo agora, não é porque essa coisa surgiu em um dado momento, não é porque essa coisa é tal e qual, não é porque essa coisa tem certas capacidades, certas propriedades de se transformar em outras coisas. Não, por que essa coisa existe? Se uma causa é desse tipo, então ela não vai só produzir coisas, ela produz as coisas junto com seu papel causal. Uma causa de existência, no fundo, é causa de todo um sistema de causas e que agem uns sobre os outros, né? Então, por exemplo, para os filósofos neoplatônicos, do qual Proclo é o representante mais sistemático, a nossa vida imortal, né, o que alguns chamam de nossa alma, é causa do nosso corpo, né? E ela não é simplesmente causa do nosso corpo no sentido de, vamos dizer, de infundir uma certa energia que
que faz ele tocar, né? Como se fôssemos robôs esperando uma pilha. Não. É ela que determina a forma do nosso corpo, que determina, por exemplo, que há órgãos mais centrais, tipo o coração e o cérebro, e órgãos menos centrais, como o dedo mindinho. E dessa maneira, cada causa produz todo um sistema de causas. E nada simplesmente cria as coisas como se fossem as coisas mortas, mas as cria como coisas vivas, cheias de potências causais. Então, para Proclo, há um Deus responsável pela criação do mundo como um todo, que é o que ele chama de o demiurgo, que podemos entender como o engenheiro cósmico. E ele cria o mundo como um todo ordenado, até mesmo por isso que eu entendo demiurgo não só como artesão aqui, que seria uma tradução mais próxima do seu uso mais amplo em grego, mas como um engenheiro. Ele estabelece que vai haver certos corpos superiores que agem sobre os inferiores, que há corpos vivos, e os corpos vivos eles têm vidas imortais que eles animam, que essas vidas imortais respondem a certas providências cósmicas que ele também insere no mundo. Então, toda causa toda causa de existência tem essa função de produzir todo um sistema causal, né? Mas também tem isso, ele diz que a causa primária produz as coisas de uma forma mais primária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de certa maneira, a causa primaríssima, a origem de todas as coisas, é a única que dá existência e ponto final, né? Essa é a única que produz as coisas sem mais, né? Sem nenhuma qualificação, sem dizer a existência em certo sentido. Não, ela produz a existência de tudo e tudo que há nelas, ela dá existência. Ponto. Todas as outras causas, e lembra, quando ela cria a realidade, ela cria como um sistema de causas, como um sistema de causas completo. Quando ela cria a realidade, então ela cria elas com essas causas, e essas outras causas, elas vão ser causas derivativas, causas secundárias. Ou seja, a atividade delas de dar existência vai ser uma atividade que a gente entende só com relação a essa criação original, básica, do nada, que a causa originária faz, né? E então elas vão, por exemplo, impor forma, vão articular, vão diferenciar, vão detalhar. É isso que todas as outras causas fazem. E cada nível de causas, pensando a realidade como um todo, que tem vários níveis de causas, cada nível de causas age sobre aquilo que já foi feito pelas prévias. Enfim, isso é uma de várias proposições super interessantes que você vai encontrar no livro Os Elementos da Teologia, que é disponível pela editora Odisseus. É um tratado de metafísica de forma sistemática, que toma seu modelo nos elementos de Euclides, e que eu traduzi de uma maneira que seja acessível ao leitor interessado em filosofia, mas que não tem necessariamente um background em filosofia antiga ou mesmo na filosofia. Eu realmente busquei encontrar termos que transmitem o significado dos conceitos sem pressupor qualquer jargão que vocês já conheçam, alguma coisa assim. E então, para ver o argumento que ele dá para essa proposição, para ver os comentários desse argumento e para ver tudo que ele prova antes dessa proposição e tudo que ele tira dela, vá ao livro. Obrigado pela atenção. Podem assinar ao canal e dar like se vocês quiserem ter mais conteúdo sobre metafísica e filosofia. Obrigado.